Talvez até de trás para frente, né? A pandemia também aumentou muito a violência contra a criança. Aumentou consideravelmente contra a mulher e contra a criança. Tem várias propostas para entender o que aconteceu e por que aconteceu isso, né? Uma das questões que está posta é o tempo de convivência das pessoas. Aumentou a violência porque as pessoas ficaram mais tempo próximas, né? Então, porque elas estavam mais tempo próximas na condição de confinamento, em algumas partes, porque tem várias partes que o confinamento foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos, mas de toda maneira diminuiu-se a circulação das pessoas. Os lugares estavam fechados, né? Os lugares estavam fechados, então as pessoas passaram a ter que compartilhar os espaços por mais tempo. E aí não importa, né? Não importa a classe social. As pessoas tiveram que ficar naqueles espaços por mais tempo. Acontece que alguns espaços já têm toda uma dificuldade com isso, né? A questão arquitetônica, por exemplo, se a gente for pensar as dinâmicas de moradia na periferia, é completamente das dinâmicas de moradia do bairro como esse aqui, do Alto de Pinheiros. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, na periferia você tem uma proximidade onde faz com que algumas relações se tornem realmente mais tensas. Porque não tem para onde ir. Né? A questão da educação aí, que ficou evidente também, né? As condições de você poder fazer, de você poder ter aula, né? Ter aula em casa, né? Como, de que jeito. Todo mundo sentiu as dificuldades disso de várias maneiras, né? Então está posto um pouco nisso. E aí escancarou algo que estava posto num cotidiano diluído, condensou, concentrou. Né? Então, muitas vezes, algo que não aparecia, agora apareceu. Né? Porque não teve para onde ir, não teve para onde esconder, para onde esparramar, de alguma maneira. Então, evidenciou isso um tanto. Né? E aí, sobre as questões que vocês falam, né, que vocês perguntaram sobre as leis de feminicídio, então, em alguma medida, vou repetir o que eu tinha respondido para a nossa colega lá, né, quando perguntou a respeito das penas. Né, precisa ter, primeira coisa, precisa ter uma regulamentação disso, precisa ter essa lei. Né, porque precisa, de alguma forma, criar referencial normativo. O que significa isso? Poder deixar mais explícito o que pode e o que não pode. Né? O que pode e o que não pode. Então, tem que ter essa referência, tem que construir essa referência. Mas não pode só ficar aí. Né? Não pode, porque normalmente, né, a gente tem um problema de uma lei que vem de cima para baixo. Né? Quando a coisa não está posta de maneira orgânica. Então, a lei sozinha tem uma limitação muito grande. Né? Todos esses indicativos, por mais válidos que sejam, tem aí uma limitação muito grande. Então a gente precisa pensar como é que essas leis, complementadas, em complemento, numa conversa com outros campos, que não seja só jurídico, né, da obrigação da lei, do Estado, mas que sejam em outros lugares, de novo, educação, justiça. Né? Porque a gente vai enfrentar esse problema do feminicídio não é só com lei, é com educação, é com promoção de saúde, né? Com assistência, com todas as formas de assistência, com todas as formas de proteção à vida, particularmente das mulheres. Né? Particularmente das mulheres. Então, talvez complementando o que você coloca, você me pergunta, né, o que fazer de uma família, de uma pessoa, né? Difícil te dizer o que fazer, porque cada família, apesar de compartilhar essa tragédia, de compartilhar esse drama, pode precisar de uma coisa. Muitas vezes a gente fala a respeito, queremos justiça, mas na verdade, muitas vezes a gente não está falando de justiça, a gente na verdade está reivindicando a vingança. Né? Ele está falando que queremos justiça. Não, às vezes ele está dizendo, queremos vingança. Matou,
mata. É uma forma de justiça? É, mas é um exercício de vingança. E aí a gente tem que se perguntar se a gente quer ser uma sociedade vingativa. Porque em alguma medida a gente é já. Em boa medida, na verdade. Nós já somos uma sociedade vingativa. Né? Praticamos de muitas maneiras. Exercitamos a vingança de muitas maneiras. Né? Então, a ideia de justiça, eu pelo menos acredito muito naquilo que é chamado de justiça restaurativa. A justiça restaurativa, né? que envolve um tipo de implicação, um tipo de responsabilização que não é só o castigo. Né? Então, por exemplo, uma família atingida por uma tragédia dessa, né, dentro de uma perspectiva restaurativa, precisa ampliar a responsabilização de quem comete esse crime. Né? Então, por exemplo, quem é que matou? Né? Você falou de uma mulher, né, de uma família que teve uma mulher vítima de feminicídio. A gente precisaria se perguntar assim, quem matou, como matou, por que matou. Perguntar, né, para quem está ao redor, para quem está diretamente atingido por isso, o que poderia ser feito, como gostaria de lidar com isso. Também. Óbvio que estamos falando de uma situação hipotética, porque uma família que passa por uma situação dessa pode estar bastante fragilizada. Né? Vai estar bastante fragilizada. Mas vou te colocar um exemplo num exercício menor. Tá? Menor, numa ilustração menor do que eu estou falando de restauração. Né? Um caso que eu acompanhei também, isso aí foi em São Caetano. Né? Entraram na casa de alguém e roubaram a casa. A casa foi roubada. A pessoa foi lá, deu queixa, fez boletim. Descobriu-se que tinha sido um rapaz, um adolescente, da rua, que roubou a casa. Né? Pegaram o rapaz com a prova do crime. Foi ele. Então, a justiça convencional propõe o quê? Fez, precisa ser punido, precisa ser castigado. Qual é o castigo dele? Reclusão? Precisa ser, né, posto em reclusão? Qual é o castigo que ele precisa ter? A ideia de castigo que precisa ter. O juiz que acompanhou essa situação, né, que estava mediante essa situação, ele fez o seguinte: ele chamou a vítima, a principal vítima, ou seja, a pessoa que teve a casa roubada. Chamou, falou, chama o rapaz aqui. É ele. E ele disse o quê? Eu conheço esse moleque. Aí foram ouvir o moleque. Por que você roubou a casa dele? Não, porque eu tava não sei o que e tal, precisava comprar droga, precisava comprar não sei o que, eu tava devendo lá na boca e tal, os caras não sei o que. O cara que teve o aparelho dele lá, as coisas dele roubadas, foi ouvindo a história. E foi falando, eu nunca imaginava que esse menino estava fazendo por isso. Aí o juiz perguntou pra ele, falou, e aí, você acha que a gente tem que mandar um moleque, tem que prender, tem que fazer o que com ele? Não. Se for prender ele, eu retiro a queixa. Não tem mais, né? Vou retirar porque eu não quero, porque eu sei o que vai acontecer se ele for preso. Se ele for. Percebe o que foi gerando? O que vai produzindo? Né? O que vai produzindo? Talvez tenham elementos presentes, né? Façam parte de algo ali que a gente não está vendo, né? Que a gente não está vendo. Então eu acho que, por exemplo, uma família dessa, sem dúvida nenhuma, precisa ser amparada. Precisa ser amparada, deveria ser, né? Em toda a sua dinâmica, juridicamente, financeiramente, todo sentido, né? Mas a gente tem o histórico que tem, né? A gente está no mundão desse jeito aí, então. Vamos lá. Vou propor agora o seguinte, você tem muita coisa para falar e é muito bom ouvi-lo, né? E eu acho que de algum modo ele acabou respondendo algumas das perguntas do grupo 5. Então, como são 4 perguntas, eu vou pedir que vocês façam, aí a gente faz uma fala final rapidinho pra gente tirar uma foto juntos. Opa. Pode ser? Bater aquele retrato bonito? Então, pode ser Fran, Mari, Maria Gonçalves e Nalva. Vocês podem fazer essas perguntas? Então eu? Pode ser.
Boa noite, Alessandra. Por que o machismo faz mal para a saúde das mulheres e dos homens? Pode na Alva. Porque o homem demora mais para procurar um psicólogo. Boa noite, Alessandra. Meu nome é Maria Gonçalves. A minha pergunta é: quais os sinais para identificar um relacionamento tóxico? A Newton também. Ele está no mundo da lua. Sua pergunta? Boa noite, Chelsea. Boa noite. Quando os homens não sabem mostrar seus sentimentos, ele se torna machista? Boa noite, Alessandro. Eu me chamo Marilene. A minha pergunta é: um homem pode ser doce e gentil com a esposa, mas violento e agressivo no trabalho? É o contrário? Por quê? Uma fala rapidinho, minuto. Olha, eu vou falar de novo, hein, gente? As questões que vocês trouxeram aí, as perguntas muito boas, elas não se esgotam, né? Acho que eu tô aqui muito mais assim para, como eu falei, vim provocar vocês. Quem lembra do Abelardo Barbosa? Você lembra do Chacrinha? Chacrinha tinha um negócio que ele falava assim, ó, eu não vim aqui explicar nada, eu vim aqui para confundir, para complicar, né? Eu acho que você vai ter que vir aqui só responder o nosso grupo, porque o nosso grupo Não é? Não é? Não é? Amanhã ainda, né, Marina? Mas vou tentar. Acho que é no último dia. Vou tentar ser o mais breve possível, assim, né? Inclusive a senhora me perguntou assim, né? Ah, por que demora mais para procurar o psicólogo? Eu diria que por que demora mais para procurar tudo? Né? Os homens demoram para procurar muito tempo, toda e qualquer forma de auxílio. Tá caindo o braço lá, né? Vai no médico ver esse braço, homem! Ah, não, vai melhorar. Estou melhor. Não vai! Acho que eu estou melhor hoje. Não vai no médico, não vai no psicólogo, não vai. Né? Não vai. Em parte, por conta disso tudo que a gente falou, né? Pelo efeito do machismo na própria história, né? Porque tem que ser forte, porque tem que mostrar que está bem, né? E mostra que está bem, muitas vezes, inclusive, dizendo, não quero preocupar ninguém. Né? Então, essa dificuldade de procurar ajuda, ela vai se dando na vida dos homens numa escalada, numa ascendente. Né? Numa ascendente. Porque com as crianças já é assim. Né? Com as crianças, os meninos estão brincando lá, as crianças estão brincando. Aí os moleques caem e se arrebenta. Né? A gente vai, olha lá, tá, segue aí, né? As meninas, né? Depende. Né? Então, né? As meninas têm mais zelo, né? Tem mais zelo com o corpo das meninas do que com o corpo dos meninos. A gente vê isso nas UBS, né? A gente vê isso no postinho, né? A gente percebe a diferença, né? No postinho. Enquanto os meninos vão crescendo, eles vão desaparecendo do postinho. As meninas, elas ainda permanecem. Né? Elas ainda permanecem. Né? Nos postinhos assim, os moleques somem. Na adolescência tem que quebrar a cabeça para ir lá. Não vai, de jeito nenhum. As meninas ainda têm uma série de questões da saúde da mulher que faz com que as meninas continuem indo. Mas também, dependendo da situação, elas vão e depois voltam. Né? Elas vão e depois voltam. Passa muito por isso, né? Que aí eu acho que é a pergunta, né? Vocês fazem assim para mim, né? A respeito dos sentimentos, né? Se não mostrar o sentimento, não revelar o sentimento, pode ser, eu entendo que é um pouco o contrário. Né? Não conseguir revelar o que sente, não conseguir expressar os sentimentos, é uma consequência do machismo.
Né? Agora, eu não consigo expressar algo, eu não posso expressar algo, isso me fará machista? Né? Acho que é o contrário. Né? Acho que se dá o contrário. Que aí a sua pergunta, quando você coloca, né? O trabalho, né? A respeito do trabalho. A pessoa pode ser uma coisa num lugar, na vida familiar e no trabalho outra? Pode. Pode e é comum. É comum. E não é nem por uma falsidade nem nada, né? É só porque os papéis que a pessoa representa no trabalho, às vezes é diferente do papel que ela representa na família. Né? Então ela pode... É comum, né? As pessoas falam, né? Chega pra você e fala assim, nossa, ele no trabalho é assim, né? Aí em casa as pessoas se surpreendem, né? O que dizem que é no trabalho, né? Obrigada, viu? Valeu, A gente gente. tem que segurar o ônibus lá no ponto. Tem isso, Pra né? gente não Mas ó, perder. queria uma salva de palmas por hoje. Eu agradeço, vamos junto, tá? Vocês aqui, ó, são a expressão de que as coisas vão mudar, de que as coisas são diferentes. Muito bom. Tá? Valeu, gente. Tchau. Quem quiser poder ficar, a gente pode voltar. Valeu, gente. Já tirou, ele foi tirando. Fui tirando. Vou te fazer primeiro, gente. Tchau. Poxa, eu que agradeço o convite de vocês, tá? Até mais, tchau. Boa noite. Valeu. Prazer, querida. Johnny, você tirou uma foto aí? Obrigado. Até. De todo o grupo. Ah, tô falando. Tchau, valeu. Até já. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.